Olá, é um prazer ter você aqui. Seja bem-vindo. Meu nome é André. Eu sou líder da Igreja Adventista do Sétimo Dia na cidade de Colorado do Oeste, mais especificamente da Igreja do Setor D, ou Igreja Central, e lidero, junto com outros irmãos, esta igreja e o meu trabalho é com os jovens. Historicamente, tenho trabalhado com os jovens na minha igreja, por onde tenho passado, e aqui não está sendo diferente. E numa provocação do grupo, do nosso PG, o nosso pequeno grupo, de manter uma palavra, já que não estamos podendo nos reunir, eu decidi postar esse primeiro vídeo, sem muitas pretensões, apenas que de primeiro momento ao menos encontre o coração dos jovens da minha igreja e de outros que tiverem interesse nesse momento em compartilhar uma simples mensagem da palavra de Deus. Então vamos lá, é uma pequena reflexão. Todos estamos vivendo aí os efeitos, aprendendo a viver sob os efeitos da pandemia, o Covid-19, palavras que não faziam parte do nosso cotidiano e que agora estão cada vez mais nos acompanhando e estamos tendo que sobreviver a elas. E eu escolhi como título para essa reflexão a seguinte pergunta: será que o como será é realmente importante? Assim como todos nós, eu também tenho sentido os efeitos do isolamento social em função dessa pandemia do chamado Covid-19 ou coronavírus. Os encontros sociais, as confraternizações que estavam previstas com colegas de trabalho, amigos, irmãos de igreja, reuniões familiares como a Páscoa que acabou de passar, que não aconteceu, a não ser dentro do nosso lar, tudo, de uma hora para outra, precisou ser desmarcado, sem data prevista para um reagendamento. Ironicamente, nós, a geração que por opção se afastou do convívio com as pessoas, valorizando e preferindo as alternativas virtuais, agora, sem muitas opções, e na maioria dos casos até com exigência legal, estamos precisando nos manter isolados, afastados do convívio com outras pessoas. O mundo virtual, pré-pandemia, era uma alternativa que nós preferíamos. Agora, completando pouco mais de um mês aí em isolamento social, nos assusta saber que as interações virtuais deixaram de ser uma alternativa que tínhamos para serem aquilo que nos resta. Acredito que muitos de nós nos identificamos com estas poucas palavras que acabei de falar. Estamos muito chateados por não poder sair de casa. Nada de almoços familiares, cultos de adoração junto aos irmãos, festas, uma simples ida ao mercado, lanchonete ou sorveteria. Tudo parece que ficou lá no passado. Agora, enquanto o isolamento persiste, só nos resta a saudade daqueles bons tempos. Mas eu faço uma pergunta para você. Será? Ao ouvir as minhas próprias queixas, eu também fiz algumas perguntas. Será que eu fui a todos os almoços familiares que podia? Fui a todos os cultos de adoração junto aos meus irmãos que eu podia? Fui a todas as festas que me convidaram? Sempre fui uma companhia desejável para ir ao mercado, à feira, lanchonete, sorveteria? Ou estas situações corriqueiras que citei há pouco me fizeram usar as chamadas redes sociais para justificar a minha ausência, às vezes sem palavras, apenas com emoji? Será, ainda que em menor escala, que nós já não estávamos isolados, preferindo o mundo virtual ao real? Eu sou curioso. Fui fazer uma consulta no Google sobre o Covid-19 e observei uma questão interessante. De um lado, nós temos aqueles que buscam saber tudo sobre o Covid, onde surgiu, como se transmite, como se proteger, principalmente, quantos já morreram. Por alguma razão, essa informação é uma das mais pesquisadas. Por outro lado, nós temos aqueles que estão desesperadas pelas seguintes questões. Vamos lá. Como será a vida depois da pandemia? Como será o futuro depois da pandemia?
O que vem depois? Como será? Lembra-se do título da nossa reflexão que eu falei no início? Será que o como será é realmente importante? Eu gostaria particularmente de estar mais animado em minhas expectativas quanto ao amanhã, ao que vem depois. Mas, observando o nosso recente passado, pré-isolamento, não me mantenho tão esperançoso assim. E ao me preocupar com a minha falta de esperança no que será depois, resolvi buscar na Bíblia alguma orientação de Jesus nos Evangelhos, para que pudesse trazer um alento para este momento. Mas o problema de consultar palavras de Jesus na Bíblia, principalmente, é que as palavras de Jesus são muito simples. E a simplicidade de Jesus, infelizmente, nos assusta. E eu gostaria, neste momento, de apelar para uma orientação simples feita por Jesus nos Evangelhos. Quando digo simples, eu não estou querendo dizer que é fácil. Apenas que Jesus, em sua sabedoria, apresentou o assunto de forma bem clara, não nos permitindo objeção. Aqueles que já ouviram as minhas mensagens, nos muitos púlpitos que já usei, nas cidades em que já morei, já ouviram o famoso exemplo do gordinho que sempre faço. Todo obeso sabe que para emagrecer é preciso gastar mais energia do que fabricar energia. Grandes doses de energia, sem gasto proporcional igual obesidade. A orientação a ser seguida, neste caso, também é simples, mas não é fácil. E eu falo isso com conhecimento de causa. Ainda que grande parte da população do globo terrestre esteja acima do peso ideal, isso não torna inválido a questão, a equação que eu acabei de apresentar para você. Mas vamos lá ao nosso verso, aos nossos versos da simples orientação de Jesus. Eu sei que você já leu e releu, já ouviu muitas vezes esse verso, mas aí onde você está, eu sempre falo nos meus sermões, nada substitui a leitura da Bíblia feita pelos seus próprios olhos. Então eu vou dar um tempinho para você encontrar o livro, o Evangelho de Mateus, no seu capítulo 6, e abra lá dos versos 25 a 34. Nós vamos fazer a leitura destes versos. Mateus, capítulo 6, versos 25 a 34. Verso 25 começa assim, do capítulo 6 do Evangelho de Mateus. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu. Não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fiam. Eu, contudo, verso 29, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé? Portanto, não vos inquieteis dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Consegue perceber qual é a orientação simples apresentada por Jesus? Não andeis ansiosos. E eu me atrevo a ampliar esta orientação. Não andeis ansiosos com nada. Simples assim. Difícil para nós,
Eu concordo e compreendo. Mais simples. Não andeis ansiosos, preocupados em saber como será o mundo depois da pandemia. Eu gosto muito de como a paráfrase bíblica de Eugene Peterson, na versão da Bíblia A Mensagem, apresenta o verso 34 de Mateus 6 que acabamos de ler. Abre aspas, olha como ele fala. Prestem atenção no que Deus está fazendo agora e não se preocupem ao que pode ou não acontecer amanhã. Quando depararem com uma situação difícil, Deus estará lá para ajudá-los. O problema de andar ansioso, para Jesus, para Deus, é de uma simplicidade tão tremenda que ele nos chama a atenção para observarmos pássaros e flores. Você consegue imaginar a cena? Você com um problema do tamanho do mundo, a maior pandemia desde a gripe espanhola que afetou o nosso planeta, e a mensagem de Deus ainda é a mesma. Filho, a observar os pássaros e as flores. Ele não nos orienta a buscar um pós-doutorado para entendermos como não ser ansiosos. Jesus não está dizendo, André, procure um coaching. Você precisa disso agora. Não. A receita é muito simples. Observe os pássaros e as flores. Mas qual é então a nossa dificuldade? Para entender a orientação de não andar ansioso e não ficar preocupado de como será o amanhã ou depois, é preciso combinar a observação de pássaros e flores com uma outra orientação também contida nos versos que lemos. E esta orientação está no verso 33. Lembra lá? Está com a sua Bíblia aberta aí? Se não buscarmos o reino de Deus e a sua justiça, eu afirmo para você, fatalmente seremos ansiosos. Essa combinação é que precisa ser feita. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Então, cada vez que eu particularmente me flagro sendo ansioso em demasia, a ponto de duvidar, desconfiar, balançar na fé, eu entendo que talvez esteja perdendo o foco e não esteja buscando o reino de Deus e a sua justiça, e por isso tenho me tornado ansioso. E aí vem a pergunta que eu faço então para você. Qual tem sido o nosso foco? Jesus já começou a implantação do seu reino quando ele esteve aqui na terra, como um de nós, o Emanuel, Deus conosco. Depois, quando ele ascendeu aos céus, ele cumpriu a sua promessa. Ele deixou o seu Espírito Santo como nosso Consolador e pediu para sermos seus discípulos e ensinarmos as pessoas do mundo todo aquilo que ele havia ensinado. Ah, e detalhe. Nós dizemos que somos servos de Deus, somos seus discípulos, e Jesus nos convidou para ensinarmos aos outros aquilo que ele nos tem ensinado. E uma das coisas que Jesus nos ensinou é: não andeis ansiosos. Mas a maior esperança de todo crente é que este Jesus que subiu aos céus retorne literalmente em glória e majestade e de forma definitiva estabeleça o seu reino eterno. E aí algumas perguntas são inevitáveis. Como foi a última semana? O que dominou os teus pensamentos? Você ainda insiste em assistir aos telejornais? O mundo parou em função da pandemia. Os mercados pararam. As cidades pararam. A vida segue um ritmo estranho. Mas acredite, a orientação de Cristo continua a mesma. Não andeis ansiosos. O meu e o teu foco precisam estar na breve volta de Jesus. E eu não estou aqui, como muitos crentes, em especial nós adventistas, com alardes desnecessários. Ai, que está se cumprindo isso ou aquilo. Não, não. Jesus voltará, ponto. E ele não vai durar mais do que 80 anos para voltar, que é a vida média que os que vivem muito da nossa geração conseguem alcançar. A maior de todas as promessas percorre toda a Bíblia. João 14:2. Vou preparar-vos lugar. Atos 1, versos 10 e 11. Estando eles com os olhos fitos no céu enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas?
Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu virá do modo como o viste subir. Marcos 13, 26. Então verão vir o Filho do Homem nas nuvens com grande poder e glória. Apocalipse 1, 7. Eis que vem com as nuvens e todo olho verá, até mesmo aqueles que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Não há dúvida, amigos. Jesus voltará. Esta é a maior esperança do crente. Esta é a maior promessa da Bíblia. E quando ele diz para não andarmos ansiosos, é porque ele está preparando algo muito melhor. Minhas filhas gêmeas irão completar 12 anos em agosto. Com esta idade, a filha primogênita, Alice, ganhou seu primeiro celular. Logo, foi feita a promessa de que elas também, quando completassem 12 anos de idade, teriam seu próprio aparelho celular. Minhas filhas estão chateadas com o isolamento, preferiam estar estudando com os amigos e amigas da escola, frequentando as reuniões do Clube dos Bravadores, treinando karatê e tantas outras atividades comuns para uma juvenil da idade delas. Contudo, apesar de todas as mudanças que a pandemia tem causado na rotina delas, elas não me deixam em nenhum momento esquecer a promessa que fiz. Com ou sem Covid-19, agosto chegará e eu tenho uma promessa a cumprir. Elas não têm dúvida quanto a isso. E eu e você? Você tem dúvidas de que Deus cumprirá sua promessa? As circunstâncias têm feito com que duvidemos de Deus? Em nenhum lugar da Escritura Deus deixou de cumprir uma promessa. Por que agora? Por que o medo? Acredite, não será agora que uma promessa será quebrada. O maior presente, nós recebemos diariamente o dom da vida, o dia de hoje. Antes de nos preocuparmos com o dia da manhã, vamos viver o dia de hoje intensamente, demonstrar amor a todos, ainda que de forma virtual, e ensinar com nosso exemplo e testemunho, assim como fomos ensinados por Jesus. Toda crise passa. Essa também passará. Se sairemos piores ou melhores, não é o amanhã quem dirá, e sim a nossa atitude hoje, agora. Ao terminar esta reflexão, o meu desejo para você é um verso que nós já lemos, que eu gostaria de repetir. É Mateus 6,34, na versão de Eugene Peterson da Bíblia A Mensagem. Prestem atenção no que Deus está fazendo agora e não se preocupem ao que pode ou não acontecer amanhã. Quando depararem com uma situação difícil, Deus estará lá para ajudá-los. Que esta possa ser a nossa oração e é o meu desejo do fundo do coração. Vamos orar? Senhor, muito obrigado pelo dom da vida. Muito obrigado por falar para não andarmos ansiosos e por nos dar uma esperança maior do que tudo isso para não vivermos assim. Que possamos nos envolver, nos concentrar neste presente, que é a promessa da volta de Jesus. Obrigado por tudo, pelas bênçãos, pela providência. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém.